Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de falar do Vasco, tenho que fazer um comentário sobre a Copa do Mundo que se encerrou. A Espanha mereceu vencer o jogo contra uma Argentina que só deu um chute em gol durante toda a partida. Para quem lutava pela quarta conquista, isso foi ridículo. Assim como foi ridículo virarem as costas quando a Espanha recebia e comemorava a conquista da Copa. Uma pena que os colegas do Messi, que também não jogou bem, não tiveram coragem de combater na bola o time bem estruturado da Espanha. Mas, inegavelmente, uma coisa devemos creditar a los hermanos: são muito mais raçudos do que nós. Só nos equiparamos a eles nas artimanhas e na esperteza. Mas outra coisa que me chamou a atenção: aconteceu uma Copa paralela aqui no Brasil envolvendo as emissoras que transmitiram o evento e a imprensa em geral. Nunca houve uma Copa com participação tão diversa. Anteriormente, tudo ficava restrito a uma emissora hegemônica que detinha 99% dos direitos, com migalhas sendo repartidas entre as outras. Por causa dessa diversidade de participações, também vimos uma variedade enorme de opiniões e, por consequência, muita baboseira foi dita. E ainda teve mídia que deu relevância a comentaristas, repórteres, palpiteiros, etc., que levaram o papo para o lado político. Ridículo que esses falastrões, todos de esquerda, é claro, tentaram criticar asperamente jogadores que não pensam como eles. É o típico discurso já tão desgastado da esquerda de querer culpar os outros por ações nocivas que praticam há anos. A prática de tentar colar nas pessoas que divergem deles adjetivos universalmente deturpados nos moldes do Ministério da Verdade do livro 1984 de George Orwell, usados para destruir reputações. Fascista, direitista, extremista, retrógrado, antiquado, conservador são alguns dos adjetivos usados para difamar quem pensa de forma divergente. Assim, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Felipe Melo, Rivaldo, Diego Souza, entre outros, são sacaneados pelos jornalistas de esquerda por demonstrarem afinidade com ideias associadas ao conservadorismo, como o conceito tradicional de família, liberdade religiosa e não eliminação religiosa, propriedade privada, patriotismo racional e liberdade de expressão, inclusive para o espectro contrário. E não os cito por serem seres humanos infalíveis ou exemplares. Estou relacionando-os por considerá-los não serem merecedores de censura pelo simples fato de pensarem diferentes dos seus algozes. Aliás, a maioria desses agressores, pelo menos os que conheço, não merecem que coloque minha mão no fogo por eles. Alguns, inclusive por suas palavras e agressividade desproporcional, considero ser capazes de praticar atos que nos causam aquele aperto no peito, conhecido tradicionalmente como vergonha alheia. Algumas críticas são completamente fora de sintonia, principalmente para quem se diz democrata. Acho que suas falas são consequência do uso excessivo de substâncias psicoativas capazes de produzir alterações no sistema nervoso central, cujo consumo, inclusive, não é recomendado. Como exemplo desses procedimentos doutrinários coletivos, cito comentários da mídia vendida à esquerda sobre a participação do presidente Trump na entrega das medalhas para os finalistas da Copa. Tentaram carimbar na testa de todos nós que o presidente americano havia recebido vaias de todos os presentes no estádio quando apareceu na premiação. Infelizmente, para os vendilhões, isso não aconteceu como eles querem que todos pensem. Num país onde a liberdade é preservada como intocável, imutável e inatacável, o público se portou como esperado, com respeito muitos
e com má educação alguns, além de ser impossível para quem possua 2 neurônios acreditar que toda a população americana odeie o presidente que eles mesmos escolheram. Mas se você for pesquisar na internet, foi isso que quis insinuar a mídia da esquerda brasileira mais tradicional e mais mentirosa, como a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a outrora imparcial Jovem Pan, o site do GE, o Metrópolis e a Band News. Todas como se tivessem combinado ou tivessem o mesmo redator, utilizaram títulos quase idênticos. Em todos a palavra vaiado constava no início das manchetes com enorme peso, exceção feita ao texto publicado pelo Poder 360, que apesar de não dispensar a locução verbal, abro aspas, foi vaiado, agregou o adjunto adverbial de agente, novamente entre aspas, por parte do público, não generalizando então. Os outros que precisam elogiar o sistema porque dependem do dinheiro dele fizeram certinho o dever de casa. Afinal, ninguém nega a antipatia entre o nosso regime e a democracia americana. Ah, meu povo, já estamos na beira do precipício e mais um passo viraremos um país que não admitirá outra opinião que não a oficial, entre aspas novamente. E não me culpem por estar falando de política num canal de futebol, afinal me dou esse direito quando vejo a imprensa que vive do dinheiro público, ou seja, do nosso dinheiro, destacando mentirosamente fato esportivo associado a um político que não gostam, e ainda apoiado por políticos em atividade como um certo deputado conhecido, amaziado com uma ministra. Espero que o verdadeiro gado, e olha aí eu falando de novo de 1984 de George Orwell, que vive e depende de migalhas que o sistema distribui para mantê-lo no cabresto, acorde e se livre da escravidão. Dito isto, como forma de desabafo, volto a falar da nossa SAF, que agora tem um caminho para se livrar desses políticos que se acostumaram a usar o clube como ponto de partida para obter popularidade e continuar em evidência. E ouso dizer que o dinheiro está por trás de tudo isso. Só espero que o novo investidor, mais do que isso e muito mais do que um aplicador, seja uma pessoa, e isso tenho percebido, que despreze e não se associe a bajuladores. Só isso vai eliminar mais de 90% desses chupa-sangues vascaínos. E com certeza não espero que a guerra seja breve. Afinal, o que mais vemos nesse mundo são pessoas, grupos, instituições, sistemas, regimes lutando para não perder privilégios. E privilégio para os espertos é dinheiro. E retirado de onde? Dos nossos bolsos, claro. Eita, mundinho sujo esse nosso. Mas o Vasco vai mudar e os princípios dos nossos criadores e fundadores voltarão a prevalecer. É isso, amigo, até breve. Mas sempre de olho aberto, e para mantê-lo aberto, nada melhor do que aceitar o meu convite para tomar um café da colina comigo todas as terças e quintas às 7h30 da manhã. E aproveite para deixar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não tenho patrocinadores e nem intenção de ganhar dinheiro com esse canal. A companhia dos amigos e dos vascaínos de verdade são minha recompensa. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas sempre.